Namastê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu quero que você saiba que sempre é motivo de muita felicidade para mim poder estar conversando contigo e hoje abordando um tema que tem relação com uma percepção que em muitos momentos da nossa vida nós estamos absolutamente perdidos. Perdidos interiormente, em termos noções de quem somos, do que queremos, e perdidos muitas vezes também no mundo que nos rodeia, que é o chamado o Dharma exterior. Ou seja, nesse mundo hoje de tantas mudanças, nesse mundo de tantas transformações, de novo e de novo e de novo, o mundo está mudando. Quem sou eu no meio de tudo isso? E aonde encontrar respostas? Pois bem, eu sinto que o nosso espírito, algo muito íntimo dentro de nós, sabe essas respostas. Porque quando nós falamos da nossa espiritualidade ou do nosso espírito, ele é o coordenador daquilo que nós somos. Dentro da psicologia junguiana, é o nosso self, o nosso si mesmo, que coordena os pensamentos, os sentimentos, as sensações e as ações também. Mas por vezes eu me perco num controle exterior. Eu acabo dando mais força para o meio ambiente, para a busca de um equilíbrio financeiro, acabo dando mais força para os relacionamentos afetivos, para por vezes buscar relacionamentos que vão simplesmente fazer com que eu não note as minhas carências, os meus medos. Por vezes também eu me deixo controlar por sensações corporais. E o que é pior hoje, nós somos muito controlados pela mídia ou pelas mídias, pelas redes sociais, pelos influenciadores, pelos religiosos também. Mas eu quero de verdade que você entenda isso. Quem tem que controlar a tua vida é o teu espírito. Claro, uma terapia é muito bem-vinda. Eu, como astrólogo, quando gravo o mapa astrológico de alguém, eu tento observar por demais os anseios do espírito daquela pessoa. Entendermos, claro, que nós temos um corpo, repito, temos pensamentos, temos emoções, mas quem tem que controlar tudo isso é o teu espírito. E até usando uma outra linguagem, eu diria para ti que quem não tem que controlar a tua vida, não tem, é a tua mente. É o teu corpo mental. Porque a nossa mente é uma união de vários pensamentos. Pensamentos que vêm nos visitar. Inclusive, hoje na biologia de Richard Dawkins, esses pensamentos são chamados de meméticas, que são memes, que são pensamentos recorrentes do mundo, formas de pensamento. Dentro da espiritualidade podemos chamar de obsessores, de egrégoras, podemos chamar de kama-rupas, que são formas de pensamento que por vezes nos conduzem ao vício, ao medo, ao desgosto, porque as pessoas que estão perdidas, elas sentem esse desgosto do ato de viver. Parece que nada tem gosto, parece que nada tem sabor. Então pensa nisso. Quando nós olhamos um pouco mais as questões da causa, por exemplo, a nossa mente ela é um emaranhado de um monte de informações. Informações políticas, futebolísticas, informações musicais, informações do que é certo e do que é errado, informações de como viver que normalmente nos leva para essa vida desgostosa. Ou seja, se eu procurar na minha mente uma resposta sobre os meus caminhos, sobre quem eu sou, eu vou ficar mais perdido ainda. Mas por detrás da mente, você tem algo que é chamado de espírito, que por vezes é chamado de Dharma também verdadeiro, ou de si mesmo, ou de Purusha. É assim que é chamado o teu espírito no Tantra. Algo imutável, algo que é silencioso e algo que nos coloca nos caminhos certos, nos caminhos corretos. Porque a vida nem sempre vai nos colocar. Por exemplo, na minha infância, a escola que eu estudei, ela o tempo todo apontava para um caminho que não tinha relação comigo.
Não tinha. A escola, os ministérios da educação, os MECs da época apontavam por um caminho que certamente ia fazer com que eu me perdesse completamente se eu seguisse os mesmos. E a educação, logo ali na primeira infância, da família, que me levou também para vários caminhos errados, caminhos que não são meus. Se eu seguisse a escola, se eu seguisse a educação, se eu seguisse a minha família, eu ia me perder totalmente. E eu poderia dizer até para ti que eu nunca mais entraria em contato com a minha alma, com o meu purusha. Eu vejo pessoas e mais pessoas pelo mundo completamente perdidas, pessoas completamente sem uma direção, volto a repetir, desgostosas, ansiosas, depressivas, medrosas, porque elas negaram os anseios da alma, nem souberam, e eu vou te compartilhar como fazer isso, nem souberam olhar para aquilo que realmente elas são. Quando nós somos jogados para lá e para cá, como diz a música do Zé Ramalho, vida de gado, povo marcado, povo feliz, quando eu tenho uma forma de pensamento, e você nota as pessoas, principalmente na internet, com mil ideias políticas sobre músicas, ou sobre futebol, ou sobre líderes políticos, ou sobre religião, esse fanatismo, a pessoa fanática não importa no que, não importa no que. Ela entrou em contato com uma parte do cérebro dela que é uma parte que já matou o espírito. Nós vamos precisar ressuscitar esse espírito. Nós vamos precisar mergulhar demais para sair desse corpo mental, dessas elaborações que não são minhas, e voltarmos a nos realizarmos. Porque o que o espírito quer para ti, o que o teu espírito espera de ti, é que você se realize. Não existe uma outra função na nossa vida, uma outra função que a nossa espiritualidade quer, que não seja a realização. E é importante que nós confiemos nesses elementos mais íntimos nós. Confiemos de verdade. Por quê? Porque quando nós confiamos nos outros e não confiamos em nós mesmos, de novo, nós vamos me perder ou se perder completamente. Tem um livro que se chama As 12 Regras para a Vida, livro muito interessante, e uma das regras da vida diz assim: cuide de você como você cuida das pessoas que você ama. Cuide de você como você cuida dos teus pets. O que está se falando aqui? Se um pet, ou se alguém que você ama está doente, você leva no hospital, você cuida, você dá um monte de conselhos, você fala para a pessoa largar cigarro, drogas, álcool em excesso, televisão em excesso, você pede para a pessoa abrir mão de muito açúcar, de muito carboidrato, ou seja, eu cuido muito mais do outro do que de mim mesmo. Nós temos que inverter isso, cuidar do outro. Meu público é terapeutas. Terapeutas são servidores de Deus. Terapeuta vem de tel, que é Deus. Terapeuta é um servidor do divino, que cuidemos dos outros, mas cuidemos de nós. Uma outra coisa, nós conhecemos muito as nossas sombras. As nossas sombras nós sabemos quais são. E nós não sabemos as sombras dos outros. Então, por vezes, nós nos diminuímos o tempo todo. E todo mundo tem aspectos sombrios. Então, o teu espírito também fez com que tu tenhas aspectos sombrios. Ok, acolhe ele. O teu espírito pede para você cuidar de você. Aceita esse dharma, aceita esse caminho. E tudo aquilo que o espírito manda a gente fazer tem uma relação muito grande de fluidez. As coisas estão fluindo. Você quer guerra, você quer luta, você quer confronto, você não agradece o que vem fácil na tua vida, tudo isso vem da nossa mente. E quem me ensinou tudo isso foi o Gasparetto incrível. Gasparetto me ensinou, me mostrou caminhos para mim agradecer aquilo que vem fácil. Porque por vezes eu quero lutar, sabe? Aquela pessoa é uma guerreira, aquela pessoa é uma lutadora, aquela pessoa... Mas entender que o Espírito ele vai buscar também para nós os caminhos
mais fáceis, os caminhos que tenham preenchimento. Por exemplo, se eu falar assim para ti, você vê falta em tudo que te cerca? Você vê falta em tudo que te cerca? Como se tudo tivesse faltando? Como se a vida fosse um desencontro? Pronto, você está ligando ou lidando com a vida a partir da tua própria mente. Sabe aquela história do copo vazio, do copo tá cheio? Esse copo aqui tá faltando ou ele tá mais da metade cheio? Para quem está me vendo aqui, eu estou com um copo. Para quem não está me vendo, um copo branco aqui na mão. Tem pessoas que elas sempre vão olhar para a falta. E quando nós começamos a olhar para a falta, nós não estamos entrando na realidade do espírito, que é essa realidade de perceber as bênçãos que acontecem. Às vezes, é claro, temos conflitos, temos pessoas em situações limítrofes, temos injustiças que não acabam mais. Aliás, hoje, para mim, é muito difícil ver algo justo, é muito difícil ver algo justo. As injustiças estão presentes o tempo todo. Vem me visitar o tempo todo, vem te visitar o tempo todo. E sabe o que o meu espírito fala quando eu vejo tantas injustiças? Otávio, faz o certo. Faz o certo. Ok, faz o certo. Porque o nosso espírito quer fazer o certo. O nosso espírito não quer se corromper. O nosso espírito não se vende. O nosso espírito não se fragmenta na loucura do mundo. O nosso espírito é o indivíduo. Indivíduo é aquele que não se divide, é aquele que não se corrompe, é aquele que não se fragmenta. Ontem eu dei um exercício incrível lá na Humane Amor, que é a minha escola lá no bairro do Ipiranga, em São Paulo, que é um teatro escola, junto com o Vinícius Rastrelli. Um lugar lindo, cheio de arte, com um palco enorme, figuras e mais figuras. E eu dirijo o grupo que é o Ânima Soma. Ânima é alma, é você viver com alma. Sem tesão não há solução. O espírito quer coisas que tenham alma, vida, pulsação. Sem tesão, não é o tesão sexual, é a pulsação, não há solução. Então, esse grupo meu chama ânima, de tesão, tesão de viver, e soma, que é liberar o nosso corpo. Porque um corpo duro, um corpo rígido, um corpo travado, um corpo cheio de coraças, é um corpo que perdeu a vitalidade do espírito, que no taoísmo é chamado de Shen. Nós perdemos isso, que é a energia seminal, que é a energia do útero e do ovário. Eu ensino isso em formações de terapeutas. E nesse grupo de ontem nós trabalhamos com a ideia de criarmos metas na vida. Mas as metas, elas têm que ser do espírito. Deixa que o espírito escolha as tuas metas. Deixa que o espírito escolha as tuas metas. Procura algo muito íntimo em você. Procura algo que não tenha conflitos, que não tenha briga, que não tenha confusão. Porque o espírito é diferente do mundo. Você tem que entender isso. Eu acho que talvez a gente nasceu aqui na América do Sul, ou nas Américas, vamos falar assim, do Sul e do Norte, para ver tantas injustiças, tanta incompetência, nas questões governamentais. Eu falo de todos os governos, não falo desse ou daquele, para mim é tudo, está no mesmo saco, não das pessoas, tem gente maravilhosa em órgãos governamentais, de justiça, de tudo, mas de um modo geral a justiça, por exemplo, a gente fala, tem tanta injustiça, eu vou ser injusto, eu vou corromper, eu vou mentir, eu vou enganar a mim mesmo e ao outro, pronto. Não, faz o certo. Não importa que todo mundo faça o errado, faça o certo. E fazer o certo não é olhar para o teu mundo, não é olhar muitas vezes para a tua família, não é olhar muitas vezes para as questões da mídia. O que eu vejo hoje, né, nos grupos que eu dirijo, que é esses de somaterapia, de trabalhar o seu corpo, de trabalhar você, a tua energia, é que tem pessoas que têm um corpo físico mesmo, deformado.
Porque as pessoas que não têm espírito, elas corporalmente elas se tornam um tanto quanto feias. Elas se tornam sem energia, sem pulsação. Não consegue dançar, não consegue falar eu te amo. E é isso que o espírito quer. Não consegue olhar uma lua, já vi várias luas, olha o mar de novo, esse mar. Sabe, tudo envolve um certo desgosto, um certo não gostar. Por isso é que eu trabalho, aliás, antes de eu continuar aqui, olha para esse grupo acontece lá em São Paulo, é um domingo por mês, a gente trabalhou um mês retrasado, a ideia de o teu melhor te protege, o teu melhor te protege. A gente trabalha corporalmente, não pensa que é o Otávio dando palestra, é o Otávio homem ali, não o Otávio espiritual. Eu tenho os dois lados, o espírito e o homem, o humano e o espírito. Eu tenho um lado que reza, que ensina reiki, que faz mapa, que vai com tudo para a espiritualidade, e tem um lado muito humano. Um lado Otávio tatuado, que ama, que surfa, que é cheio de pets, que se cuida muito, um Otávio que gosta de fazer trilha, que gosta de viajar, que gosta de dar aulas, mas eu ponho o espírito nesses dois lados, no humano e no espiritual. E nesse grupo, que é um domingo por mês, você pode entrar no site da Humano e Amor, são exercícios, são vivências, e ontem a gente fez uma vivência de pôr uma barreira na tua frente, de várias pessoas, e você tem que convencer a barreira de amigos teus, que você quer abraçar uma pessoa que está atrás da barreira. E quando você faz essa vivência, você descobre tuas forças. Você tem que convencer a barreira, e a barreira só vai ser convencida se você estiver inteiro. Se você não tiver, a barreira não sai, você não vai poder dar um abraço. E a gente vai trabalhando o teu corpo para que você enfrente essa barreira. Que você tenha espírito, porque eu vou falar uma coisa para você que é um grande segredo. Assim. Sem espírito, tudo dá errado na tua vida. Tudo dá errado. Ah, mas aquela pessoa não tem espírito e está cheia de dinheiro, mas vai olhar a vida dela. Normalmente quem busca muito poder, quem busca muito dominar os outros, não tem prazer sexual. Se é homem, é impotente, a maioria. Se a mulher não tem prazer. Porque o foco do poder é o foco da mente, é o foco do mundo, é o foco da mídia. O espírito ele não quer poder sobre ninguém. O espírito vai cuidar de você. Vai cuidar de você. Então, é claro, quando a gente olha para o mundo, por exemplo, o Brasil, na minha opinião, e eu nasci aqui, enfim, hoje eu vejo um Brasil deformado. O Brasil, que sempre foi um país de aceitação, com muita tolerância, com amor ao próximo, um país com uma capacidade de perdoar incrível. Agora todo mundo processa todo mundo. E a gente está se deformando, enquanto nação. Otávio, você pode mudar isso? Não posso e nem quero. Eu quero mudar você, eu quero mudar a mim. Eu não posso mudar o mundo assim. Eu não posso me preocupar com o mundo assim. Mas a gente pode perceber quando a gente começa a se tornar uma pessoa deformada. E quando a gente se torna uma pessoa deformada, nada vem para nós. Eu me lembro quando eu trabalhava no Unibanco, dava tudo errado na minha vida. Tudo errado. Mas quem trabalha em banco dá tudo errado? Não, porque tem pessoas que têm uma vocação, e vocação é do espírito, tem uma vocação de trabalhar em banco. E tudo vai dar certo para ela. Tudo vai dar certo, é a vocação dela. Mas quando o nosso espírito tem uma vocação e eu não sigo essa vocação, eu me deformo completamente. Eu me perco completamente. Eu não tenho nada dá gosto para mim, nada flui para mim. Quando eu me tornei terapeuta, astrólogo, professor, nossa, as coisas começaram a fluir muito. Até que eu comecei a ser enganado por um monte de gente, deixa assim, não é bem assim. E mulher é incrível, né? Mulher saca as coisas. A Nanda falava, olha, estão te tapeando aqui. A Pátia, minha amigona, fala, olha o que estão fazendo contigo aqui, presta atenção. A Carol falava, você não está percebendo que aqui estão te pondo para baixo? Minha mente, não. Mas o espírito daquelas mulheres que me acompanhavam percebiam isso.
Mulher saca, né? Muito mais rápido. Então, quando você percebe, quando você deixa, eu não quero ser uma pessoa que não seja eu mesma. Repete, eu não quero ser uma pessoa que não seja eu mesmo. Eu não quero, eu não quero. E ser você mesmo é seu espírito. E ser o que os outros querem é seguir o caminho da mente. Ah, mas se eu for eu mesmo, eu vou trazer um monte de mal para a tua vida. Não, não. O nosso espírito afasta um monte de situações ruins. Um monte mesmo. Bem, o que eu quero falar para ti, e essa aula eu gravei também para as pessoas que fizeram esse grupo Anima Soma comigo. Entra lá no site da Humane Amor, se você quiser. É um domingo por mês, corporalmente, é um valor social para todo mundo fazer, para quem é jovem, para não permitir que o mundo te estrague. Não permitir que o mundo te estrague. Quem está na meia-idade é para seguir em frente. Porque o Espírito quer que você floresça até o final da vida. A gente não pode parar de florescer. Ah, eu já floresci. Se você está vivo, ainda não. Se você está vivo, ainda não. E por último, a última coisa, reveja os teus valores, os teus valores. Repensa a tua vida. E antes de mais nada, assuma a responsabilidade por você. Por você. Ok? Em momentos que eu só olhava para o mundo, eu parei de assumir a responsabilidade por mim. Eu me abandonei, me abandonei. E quando nós nos abandonamos, o espírito também ele se esconde. As bênçãos da vida se escondem também. Então fica aí a dívida. Terapia haitiana, trabalhar tuas coraças, fazer terapia como era nos anos 80, para valer, visceral mesmo. Terapia que você não fica sentado ouvindo uma palestra, que são os grupos de leader training hoje, que alguém fica falando e trabalha só a tua mente. Não. Terapia onde a gente dança rock and roll, onde a gente grita, onde a gente chora, onde a gente ama, onde a gente assume responsabilidades, aonde a gente enfrenta barreiras que têm que ser enfrentadas, aonde a gente começa a sentir mais. Porque guarda isso, o espírito ele sente. O espírito ele sente. A mente pensa, o espírito sente. O meu mestre Osho ele falava muito isso, pense menos. Essa mente coletiva, pense menos e sinta mais. O espírito é bom também. Ah, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Entre em contato com o seu espírito. A mente é egoísta. A mente é chamada na biologia do gene egoísta. O gene egoísta, a mente. O espírito é doador, é servidor, olha para todo mundo, ama todo mundo. Ok? Voltando ao começo, né, você está perdido, você está desgostoso, você não sabe o que quer, teu espírito sabe. Teu espírito sabe. E te espera um domingo, se você estiver em São Paulo, vamos virar a tua vida de ponta cabeça. Virar a tua vida de ponta cabeça.